Saudações, meus queridos! Bem-vindos a mais um review aqui do Meia Lua. Eu sou o Verta, o seu anfitrião, e hoje eu vim falar de algo que é simplesmente muito amor na minha vida, que é Star Wars. Particularmente, vim falar do Battlefront 2, o de 2017, que saiu, obviamente, esse ano, porque tem um Battlefront de foda-se, que é legal pra caralho também, e é na mesma linha. A gente teve o Battlefront 1, uns anos atrás, e apesar de ser um multiplayer muito legal, ele sofreu algumas críticas, né? E depois ele simplesmente foi atropelado pelo Overwatch. Saída do Overwatch. Ninguém mais queria jogar um multiplayer que não fosse Overwatch na época. E eu sou muito fã de Star Wars, assim como muitos fãs de Star Wars, a gente se manteve jogando, né? Eu tinha uns 2 ou 3 amigos que estavam sempre jogando comigo também. E por que eu tô falando isso? Porque eles trouxeram o Battlefront 2 como, da primeira vez, a EA produziu o jogo, e ele tem algumas mudanças bem legais. Então, multiplayer por multiplayer. Vamos começar falando disso, porque o single player, a campanha, é uma história à parte, pra gente falar depois. Eles mudaram muita coisa. Então, esse Star Wars Battlefront 2, ele tem uma mecânica de classes, o que é muito legal. Eles aproveitaram o conhecimento do Overwatch, do Team Fortress que tinha, eles falaram, não, vamos ajudar as pessoas a afunilarem, porque uma coisa que eu via no outro era, por exemplo, a maior parte dos jogadores eram iguais, porque tinha aquela arma que era um pouquinho melhor que as outras, então a galera focava nela. Tinha aquela questão de os poderes, eles são cartas, chamadas de Star Cards. Acabava que as combinações de cartas eram muito parecidas. Então ficava aquela coisa assim de tipo, pô, sempre a mesmice. O que, de certa forma, faz sentido, porque se pega um batalhão de Stormtrooper, é tudo a mesma porra. Até a incapacidade de atirar em linha reta, eles copiam uns aos outros. Enfim, eles fizeram a mecânica de classes. Então você tem o Assault, o Heavy, o Officer e o Especialista. Basicamente é porradeiro normal, Assault, tiro normal, armas com distância razoável, os Blaster Rifles tranquilos. O Heavy é o cara que aguenta porrada e ele dá um pouquinho de buff de defesa nos outros. O Officer, ele é o suporte, ele cura, ele coloca a torreta, ele consegue atrapalhar no outro time, por exemplo, ele dá um pulso eletromagnético que desarma os equipamentos do outro time. E o especialista é basicamente o Sniper. Ele é o Stealth num jogo que, se você for Stealth na pessoa, você basicamente não mata ela. É muito foda ser Stealth, então a função real dele é ser um Sniper. Seguindo nessa linha, cada classe tem as suas próprias cartas, os seus próprios deckzinhos de cartas. Então ficou muito mais legal, porque você vai jogando e se você jogar bastante com aquele personagem, você não vai ganhar só skin diferente, você vai ganhar cartas diferentes, o personagem vai melhorar. Ele é bem bacana nesse aspecto, gostei bastante, motivou a, tipo, joguei um pouquinho com cada pra ver qual que eu tava me acertando. Eu sempre tanque, né, acabei me especializando em jogar com heavy, então, cara, foi muito legal essa experiência nova, deu uma outra cara pro jogo que tava precisando. Deu um sentido de progressão pessoal que eu achava que faltava no outro, porque na verdade você só se focava em pegar aquelas cartas que você sabia que eram melhores e pegou aquilo meio que foda-se. Outra coisa legal que eles trouxeram foram os pontos, se não me engano, chamam Combat Points, Hero Points, alguma meta, algum ponto. E é legal porque você acumula de qualquer maneira. Matou alguém, você acumula ponto. Você ficou parado, correndo que nem um idiota perto do seu time, você acumula ponto, né? Obviamente, coisas dão mais pontos que outras coisas. Isso libera pra você pegar 2 classes especiais, né? Que normalmente é o Enforcer, que é um cara mais truculento. Boa parte das vezes tem bazooka, dependendo da era que você tá jogando, é um Wookiee. E o outro são os Jet Troopers. Então é um personagem mais ágil, às vezes com uma arma um pouco mais de área. E tem o Jetpack, voar, dar salto mais alto, se posicionar melhor. Além disso, dependendo do estilo que você está jogando, se tem naves habilitadas, você pode pegar a nave, você pode pegar um walker, você pode fazer tudo isso, seguir nessa linha. E, finalmente, os heróis, né? Se você juntar pontos suficientes, você pega e começa a jogar com o herói. O que, pra mim, é fantástico, porque antes eu não conseguia jogar com um herói, eu não conseguia jogar direito, né, naquelas campanhas, que é o métier, né, 40 pessoas, né, 20 contra 20, no campo de batalha, bem Battlefield da vida mesmo. Assim, melhorou bastante, porque se você acumula pontos, você gasta como você quiser. Se alguém tá usando o herói que você quer usar, eventualmente ele vai morrer. Então você fica meio de olho, né? Você vai, aperta o botão pra aparecer o scoreboard. Vai ter, eu joguei no Shone, mas ele saiu pra Play 4 e PC. Aparece o scoreboard e você vê lá se o cara que tá jogando com o seu herói, na hora que ele morrer, você
pega um respawn ali, pega o herói e joga com o herói. Você não precisa nem ser bom. Tanto que eu vejo heróis assim muito merdas. Assim. Eu já vi Luke Skywalker e Darth Vader entrarem no meio de um batalhão e, tipo, em vez de ele chacinar todo mundo que era o esperado, ele morre. É triste. Enfim, eu nem gosto de jogar com herói. A minha pegada são as naves. Que aí tem isso. A gente tem os modos diferentes. Tem um modo Chance que ele engloba tudo. Seria o Assault. Ele tem todas as naves, tem os heróis, tem as classes especiais e você consegue permear. Você tem utilidade pra tudo isso. Você tem aquela missão que às vezes é destruir um Walker ou defender o Walker. Você tá jogando com atacante ou defensivo. Então as naves fazem diferença. Você tem a batalha só de nave, que é onde eu basicamente fico. Você tem 3 modos a pé. Um que é só pra heróis, é 100% heróis o tempo todo, chama Heroes vs Villains. Você tem um que você faz missões a pé, então assim, ele é a pegada do Assault, mas você vai fazendo só missões a pé. Você não tem veículos, você não tem herói, não tem nada. E você tem o mata-mata. Eu acho que são 10 contra 10, 8 contra 8, alguma coisa assim. Aí é deathmatch mesmo, tem deathmatch, sai, mata, o time que matar mais primeiro ganha. A parte de nave melhorou muito, tá muito gostoso. Eu até brinquei quando eu fiz a live do Star Wars Battlefront 2, tá em algum lugar aqui, eu tava jogando single player, ele consegue te deixar muito bacana a ponto de eu fazer esse comentário de que Battlefront 2 é um excelente jogo de navinha. Que fazia tempo que eu não tinha prazer num jogo de nave. Eu não sou fã de simulador de avião, essas coisas, mas jogo de nave, desde a época dos 2D, que é a navinha que fica tipo... Joguei Cuphead, me maravilhei, me esbaldei jogando Cuphead. A ponto de jogar, porra, desde o Rogue Squadron, cara, que era pro 64 e era maravilhoso. Preciso revisitar, inclusive. Seguindo, da parte de navinha, é que eles colocaram um sistema que te ajuda. Ele posiciona melhor a mira, ele tem um sistema de previsão que é legal, que é como se fosse o computador da sua nave te ajudando, calculando. Então, a nave inimiga, ela tá passando, você não pode atirar nela aqui, você tem que atirar nela aqui. Então, ele tem uma mira que ele dá a previsão de onde que você tem que atirar para acertar aquela nave. Então ficou muito mais amigável para todo mundo. Mobilidade, a sensibilidade e a imersão estão muito show. E finalmente não poderia deixar de falar da saga single player, que é, puta, história nova de Star Wars, ela é bem-vinda. Mas uma história bonita, uma história bacana, uma história de crescimento interno, né, das personagens. Você está jogando com o Infernal Squad, particularmente com a líder, que chama Eden Versio. Ela é a comandante do Infernal Squad. E o jogo se passa, tem um prólogo um pouquinho antes, e depois ele começa mesmo na Batalha de Endor, com a Estrela da Morte sendo destruída, e vindo a notícia, o Imperador morreu. O que a gente vai fazer? O que vai ser do Império daqui? E eles vão ter que seguir porque eles têm uma última ordem do Imperador, que é a missão Cinder, não o personagem do Killer, não tem nada a ver. A história ela é muito bonita, te dá uma visão do jogo que é muito legal. Por exemplo, antes, se você não jogou o outro Battlefront, você não tá tão acostumado, joga a campanha. Você vai ter, depois de terminar, noções de combate no chão, com nave, com herói, porque ele te permite jogar com heróis e vilões no meio da história. Por exemplo, tem uma parte da história e ele precisa contar um pouco um outro personagem. O que ele faz? Ele te deixa no controle de algum herói, só pra você ter aquele gostinho. Então tem uma hora que você joga com o Luke Skywalker, tem hora que você joga com o Han Solo, você joga com alguns vilões, por exemplo, o próprio Kylo Ren. A história vai evoluindo, vai andando até chegar lá na frente. Então, assim, isso sozinho já me agradaria muito, já me deixaria muito feliz com o jogo. Uma pena que é curto, o foco é todo no multiplayer, o jogo ele é feito e eles deram esse gostinho. Eu queria algo mais, assim, aproveitar, porque eu sou fanzaço de Star Wars. Então, sou fanzaço de enredo, sou fanzaço de contar histórias, de escutar histórias. Então, me dá mais daquilo. Eu não sei outros fãs, mas eu me senti carente de mais informações depois que eles pegaram todos aqueles livros que a gente tinha e transformaram em Legends e falaram, isso aqui não é canônico mais. Eu, porra, então me dá o canônico, me mostra o canônico. Eu quero saber mais. No dia dessa gravação, estamos a menos de uma semana do filme 8. Eu tô assim... Obviamente já tá comprado há muito tempo no ingresso pra pré-estreia. Tenho imenso prazer e satisfação de falar que desde o primeiro Star Wars que eu assisti até hoje é sempre meu pai comigo assistindo. Uma história que encaixa, né? Pai e filho e tal.
coisa bacana. Espero futuramente levar minha filha comigo pra assistir também. Mas enfim, fechando, vale muito a pena. Se você é fã de Star Wars, vale muito a pena. Se você é fã de multiplayer, vale muito a pena. Se você não curte tanto o multiplayer, tipo só de combate, e não é tão fã de Star Wars, esse jogo acaba não sendo tanto pra você. Mas ele é divertido. E se você gosta de jogo de nave, você quer um jogo de nave, cara, compra esse. Nem que você acabe de jogar só a parte de batalha de nave. Porque aí a parte de batalha de nave tem inclusive as naves dos heróis e vilões. Então você tem a nave do Darth Maul, você tem a Millennium Falcon, obviamente, né? Você tem a nave do Obi-Wan e assim vai. Esse é meu review, essas são as minhas considerações. Vale a pena, se você é fã de Star Wars, não é muito de jogar, assista uma gameplay do single player, acompanhe a história porque ela é uma história bonita. Tem muito do nosso carinho ali. Então você tem as músicas certas, você tem personagens ultra sábios, que nem eu falei, você joga com o Luke Skywalker, cara, ele falando, é tipo, mano, porra, não é à toa que é ele que tá reconstruindo a Ordem Jedi, mano. Ele foi ficando velho, ele foi ficando sábio. É uma delícia e eu tô louco pra ver ele no próximo filme, saber como que ele se desenvolveu. É isso, meus lindos. Vamos por aqui, espero que vocês curtam, aproveitem, deixem o seu like, deixem seus comentários, venham conversar comigo no Twitter, @givertamati, venham comentar aqui no post, a gente vai conversando, falar de Star Wars, falar de multiplayer, sejam todos bem-vindos, ok? Um beijão, meus queridos.